Olá, seja muito bem-vindo a mais essa aula aqui dentro do nosso curso de Factorial aplicado. E hoje vai ser uma aula diferente. Eu vou fazer uma aula introdutória aos sistemas flexíveis de manufatura. Eu vou contar aqui algumas histórias, algumas experiências que eu tive com esse tipo de sistema. Então, a minha primeira experiência foi no Senai Mecatrônica, literalmente no século passado, né? Essa planta aqui, esse laboratório de SIM, que é Manufatura Integrada por Computador, é um laboratório, essa escola foi inaugurada em 1992, eu tive contato com esse laboratório em 95 e 96. Em 96, a minha turma fez todo esse sistema aqui funcionar de forma automatizada, sem colocar a mão, né? Então, aqui nessa primeira estação alimentava as peças são essas peças aqui, ó, essas matérias-primas, né? Peça retangular, peça cilíndrica. Então, as peças eram alimentadas em cima dos pallets, vinham. Tinha dois sistemas de manufatura aqui, alimentado por robôs, né? E tinha os CNCs aqui, torno e fresadora, que então usinavam as peças. A peça cilíndrica passava por aquela estação lá do fundo, que era um banho químico. Depois a peça cilíndrica vinha para essa estação aqui, que era uma estação de visão artificial, que pegava e fazia a medição do contorno da peça, e na estação do lado, a estação de hidráulica, era montado então o cilindro no retângulo, e depois essa peça montada vinha para um estoque, que é uma estação que estava aqui nesse cantinho aqui que não aparece, uma estação de storage. Então aqui eu tenho um exemplo de uma peça que foi feita na época pelos meus alunos, né? Então a peça cilíndrica usinada, a peça retangular usinada e uma montagem. Especificamente no sistema FMS aqui, no sistema flexível de manufatura, eu tinha aqui um robô da Eshed e dois sistemas CNCs da Enco. E aqui a gente já tinha vários sinais, né, que eram trocados entre o controlador do robô e o CLP central de todo o sistema do SIM e o controlador do robô e as células de manufatura. Então, por exemplo, em termos de saídas que o controlador do robô acionava na máquina. Fechar e abrir a morsa lá da fresadora, fechar e abrir a castanha aqui do torno, avançar e recuar o contraponto aqui do torno, dava o ciclo start para o CNC, para o torno ou para a fresadora, né? A célula como um todo, né, dizia para o CLP central que se estava ocupado ou não, se estava livre para receber peças. Tinha um sinal que abria e fechava a garra aqui do robô. Como entradas agora do controlador do robô, o CLP central enviava para a célula dizendo se ela tinha que tornear, se ela tinha que fresar ou tornear mais fresar aquela peça. Aqui, experiências com competição, né? Competições de mecatrônica. Então a gente tinha foram assim, em termos de treinamento ou de competições, foram feitos várias vezes sistemas que tinham um robô central, né, e que ele era parte do processo. Então aqui na Finlândia, lá em Helsinki, esse robô da Mitsubishi aqui, ele fazia a montagem dessas 4 peças aqui. Isso aqui é um cilindro de simplização, ó. Então aqui a base, né, recebia o êmbolo, recebia a mola e recebia a tampa. E aqui tinha todo um sistema, a parte mais complexa aqui era montar essa tampa aqui na posição certa. Por quê? Porque eu tinha essas abinhas aqui que fazia a trava da tampa na peça. Então o robô, né, tinha que identificar a posição dessas abas, tanto na tampa quanto na peça aqui. Então isso era feito por um sensor óptico aqui, por uma base toda especial, né? O robô pegava a peça, colocava nesse pino, girava, e quando o sensor óptico que estava aqui desse o sinal, ele tinha que parar o movimento da garra e pegar a posição angular e aí compensar para poder fazer a montagem. Então, era uma montagem bem complexa aqui. 10 anos depois, aliás, 8 anos depois, que foi 2005, né? Então, 8 anos depois, em Leipzig, na Alemanha, a gente teve uma célula, também com robô da Mitsubishi, um robô, uma versão mais avançada do que o outro, e ele era um ponto central aqui nesse sistema, né? Então eu tinha aqui uma alimentação de matéria-prima aqui pela primeira estação, colocava a matéria-prima na esteira, a peça vinha até o centro aqui, o robô pegava, colocava na estação do fundo.
Essa estação do fundo aqui recebia a peça, tinha um sistema que fazia a medição de altura da peça para ver se estava com orifício para cima ou para baixo. E aí, se tivesse com orifício para baixo, a peça vinha até esse outro dispositivo aqui que invertia a peça. Depois a peça voltava, o robô pegava aqui, colocava nessa estação aqui que está de costas aqui. Essa estação, ela tinha dois magazines de tampas, tinha o pick and place, que botava umas moedinhas dentro e tampava a peça. Terminava esse processo, voltava e o robô pegava a peça e colocava nesse pallet central aqui. Então, basicamente, esse era o processo. 3 meses antes da competição, a gente soube que ia ter um robô na competição e que ia ter um sensor óptico, né? Esse aqui é um sensor óptico da SI, que é um sensor de barreira, né? Então, a gente sabia que ia ter esse modelo de sensor. Como ele estaria posicionado aqui, a gente não sabia como estaria, né? E aí, na preparação para a Leipzig, a gente fez esse sistema aqui, ó. Tá? Também tinha o robô e tinha aqui um sensor óptico de barreira da Telemecanique, que é o que a gente tinha na escola na época. E eu vou mostrar esse vídeo agora desse funcionamento. Então, aqui está o vídeo. Ele está sem som, mas depois eu vou deixar esse vídeo com o som em separado aí na aula. Então, eu vou só fazer a descrição aqui. Ó. Então, ele vai dar o start, deu o start aqui pela IHM, alimentou peça, veja que já alimentou outra peça, aqui ele vai testar a altura da peça ali atrás, depois a gente vai ver esse detalhe. Peça orifício para baixo vem, aqui inverte a peça, veja que já veio outra peça do fundo, que já estava pronta, com o orifício para cima, aqui recebeu farinha, e aí lá no fundo eu tinha um sistema de controle de temperatura para uma lâmpada incandescente, ele ficava 2 segundos lá, e aqui um processo com 45 graus. Depois, ó, já vinha outras peças, ou seja, o sistema já está todo otimizado, e aqui à direita o robô, então, um sistema de vácuo aqui, pegava a tampa, tampava e guardava nesse pallet aqui. Ó, aqui uma outra visão de todo o processo, então, ou seja, o sistema já todo otimizado, né, trabalhando com várias estações e vários dispositivos ao mesmo tempo, então isso aqui era algo que a gente treinava bastante, né, para as competições. A parte de otimização, assim, de processo, do processo começou em 2007, né? Então aqui a gente está falando de 2013, já era o 7, 9, 11, já era o 4º mundial que ia ter essa questão de tempo de ciclo de processo. Aqui fazendo um zoom, né, mais próximo para ver o processo. O processo é fantástico, né, gente? Esse processo aqui é fantástico. Aqui o controle de temperatura que eu falei, ó, 45 graus. Tá? Tempo de heating time 2 segundos ali, então ele ficava ali 2 segundos. Aqui o dispositivo que verificava para cima ou para baixo, um sensor óptico de altura. Tá? Então, um sistema muito bacana, muito legal. Tá? Então, esses alunos aqui, vocês vão ver o resultado deles depois no Mundial, eles foram fantásticos lá no Mundial, né? A gente foi bicampeão mundial, na verdade. Né? Então, essa equipe aí fez 93.14, depois eu vou mostrar a foto deles. E o robô guardava aqui. Aqui tinham sistemas de segurança. O primeiro era uma porta de segurança, então enquanto estava fazendo a movimentação aqui, ó, ele para a movimentação, indica, aí tem que fechar, tinha um relé de segurança aqui e resetava o relé e continuava de onde parou. Isso aqui, no curso aqui de Factory, eu não mostrei ainda como fazer essas funções de parada e continuar, né? Então a gente vai ver isso, só que mais para frente no curso. Aqui aquele sensor óptico de barreira da Telemecanique, então ele parava o robô e continuava depois. Essa função aqui na célula de produção tem uma função assim com um botão de stop ali, tá? Que daqui a pouquinho, na próxima aula, vocês vão ver. Aqui os créditos, né? Os competidores, o Henrique Barão e o Maurício Toico, e os professores, eu e o Christian, então. Então, eles que gravaram, editaram o vídeo e tal, eu vou deixar esse vídeo em paralelo com o som também. Essa equipe, como eu falei, lá em Leipzig, a gente foi bicampeão mundial, a equipe de 2011 já tinha sido campeã e aqui a gente ganhou o 2º ouro do Brasil. Então, esses meninos fizeram 93.14 no mundial, então foi um resultado fantástico aí. E, para finalizar aqui essa aula de introdução aos sistemas de manufatura, né? Aqui eu tenho uma célula robotizada, uma célula de soldagem robotizada, tá? Eu tive uma empresa aqui de Caxias do Sul,
Aí eu fui contratado, eu fui lá, fiz uma consultoria, fiquei 3 dias lá com eles ensinando alguns métodos, né? O método cascata, cascata com flags, cascata com variáveis, depois ensinei o Graph7 para eles, e aí eles passaram a usar esses métodos, e hoje eles estão exportando essas células para fora do Brasil, inclusive. Então, basicamente era isso que eu queria mostrar aqui nessa aula introdutória. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu não queria simplesmente mostrar ali a célula de produção e resolver ela e ficasse só nela ali. Então eu queria mostrar que existem muitas possibilidades, né? E que essa experiência que você vai ter aí com a célula de produção, ela pode se expandir não só com essa célula de produção, com a cena 16, com todas as cenas que a gente está vendo no curso, né? Você vai poder depois expandir e fazer a transferência de aprendizagem e usar isso para depois qualquer sistema automatizado. Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Um forte abraço e até a próxima aula.